Além dos 3 pontos que dão uma sobrevida ao Flamengo no campeonato, tem uma mudança tática que pode ser muito importante para essa reta final. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos debater um pouquinho sobre essa vitória do Flamengo sobre o Goiás por 3-0. O Flamengo assim encostando no São Paulo, ficando a 5 pontos da liderança. Eu vou trazer para vocês aqui alguns aspectos táticos da partida, mas antes peço só para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. Ainda não conhece o canal, está conhecendo por intermédio desse vídeo, seja bem-vindo, aperta o botão vermelho de inscrever-se e me ajude a fortalecer. Vitória protocolar do Flamengo, batendo um frágil Goiás por 3-0, inclusive essa fragilidade ela acaba sendo justificada no posicionamento na tabela. Vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos táticos, inclusive de uma mudança que o Rogério Ceni fez. A princípio, parece que ele tem abortado copiar o Flamengo de 2019 e posicionou o Flamengo num 4-2-3-1. E a gente vai observar na prática o que aconteceu com esse Flamengo. Começando nessa período de transição ofensiva, no período de organização, que é um movimento rápido com o Bruno Henrique. Então nós vamos observar aqui. O Bruno Henrique jogou aberto pelo lado esquerdo, trabalhando no espaço de velocidade, no espaço de força, e o Arrascaeta jogou mais centralizado. O Arrascaeta jogou atrás do Gabigol, a gente vai ver a importância e aquilo que o Rogério Ceni já poderia ter praticado há muito tempo, como temos nesse exemplo na organização ofensiva. O Bruno Henrique bem aberto pelo lado esquerdo, buscando o jogo de velocidade e de profundidade. O Arrascaeta no meio espaço, ele que dá essa assistência para o Bruno Henrique. E lá por dentro, pelo lado direito, mais ao centro, corredor central, é o Gabigol. Então esse trio meio ofensivo que entra bastante na área foi composto dessa forma. O Gabigol explorando o corredor central, como em aspas, um atacante. O Arrascaeta atrás do Gabigol, como em aspas, um camisa 10. E o Bruno Henrique jogando mais como um ponta pelo lado esquerdo. Fazendo o complemento pela ponta pelo lado direito, o Everton Ribeiro, que mais uma vez fez uma partida abaixo. Ele não foi o único. O Bruno Henrique também foi abaixo. Na verdade, o jogo do Flamengo pelos lados não foi bom, seja com a dupla pelo lado direito com Isla e Everton Ribeiro, e também tão pouco pelo lado esquerdo com Felipe Luiz e Bruno Henrique, mas a formação tática foi nesse 4-2-3-1 com algumas variações. Entre essas variações, na organização defensiva, o Flamengo também se posicionava num 4-1-4-1, utilizando um bloco médio, algumas oportunidades, um bloco médio alto. Poderia ter feito até um bloco alto para tentar até condicionar erros do Goiás que passa pelo terceiro gol do Flamengo. Mas o Flamengo não fez isso, ou ainda não fez isso, uma marcação ativa, uma marcação mais pressionada para dificultar e provocar o erro. Provocou pouquíssimas vezes e entre essas oportunidades o Flamengo conseguiu aproveitar porque fica mais próximo ao gol e nesse condicionamento de transição facilita o jogo desses caras. Durante o primeiro tempo o Flamengo criou algumas oportunidades, 2 gols foram invalidados por posição irregular do Gabigol, mas cerca dos 41 minutos do primeiro tempo o Flamengo abre o placar com a jogada com o Arrascaeta trabalhando pelo corredor central com o Diego. O Diego substituiu o Gerson, fez uma boa partida, muita participação do Diego, dinamismo, aquilo que a gente já vem observado do Diego nos últimos jogos. O Diego, como um camisa 8, ele acaba compondo bem essa zona do Flamengo de meio campo, um jogador que dá passes em lateralidade, é um jogador que consegue fazer um balanço numa zona intermediária, não precisando ser aquele ponta de lança, não precisando ser aquele camisa 10, o Flamengo não precisando tanto dele como um último passe, com passe de verticalidade. É um jogador que fazendo um balanço, conseguindo circular para um lado direito, para o lado esquerdo, ele acaba sendo importante no princípio de organização ofensiva. E aqui o Diego já está um pouquinho até mais à frente, próximo ao último terço, com o Arrascaeta, que explora esse corredor central, e a gente observa, né, que o Gabigol faz um movimento de externo, acaba induzindo a sua marcação e abre um corredor. E é exatamente neste corredor que o Diego toca para o Arrascaeta, que faz o chute de perna canhota, ao desvio, teve sorte, o Arrascaeta e o Flamengo abre o placar 1-0. Isso aqui é uma organização importante para a gente entender um pouquinho dessa organização ofensiva do Flamengo. Acabou não dando certo, a gente vai falar o que acabou esbarrando, mas na teoria tem alguns conceitos interessantes. O primeiro é o Bruno Henrique, como eu falei, pelo lado esquerdo, no espaço de velocidade. O Felipe Luiz, até mesmo por característica, caindo praticamente no meio espaço. E o Arrascaeta no espaço de habilidade. Então o Flamengo separando por esses 3 corredores, o Flamengo acaba se organizando e situando, posicionando esses jogadores. Para quê? O Arrascaeta fique no entre-linhas, que é fundamental o Arrascaeta estar nesse entre-linhas, nas costas do volante do Goiás e à frente da última linha. O Bruno Henrique criar situações nesse 1 contra 1, como a gente pode observar por aqui, o que na teoria o Bruno Henrique acaba levando vantagem, porque é um jogador de velocidade, que é um jogador de aceleração, que consegue dar profundidade. Então o Flamengo criar movimentos para que o Bruno Henrique fique no 1 contra 1, na teoria é bom. E por que eu repito na teoria? Porque na prática não funcionou, porque o Bruno Henrique vive uma má fase técnica e não consegue ter essa superioridade qualitativa, que é o intuito deste movimento.
E o Felipe Luiz, se ele cair para o lado esquerdo e abrir, ele vai condicionar e ele vai induzir mais marcadores para esse corredor, o que o Flamengo não quer. O Flamengo busca a superioridade qualitativa do Bruno Henrique, então cria movimentos para o Bruno Henrique ficar no 1 contra 1 e não leva ninguém com ele, porque logicamente, se alguém do companheiro do Flamengo for próximo ao Bruno Henrique, vai ter, consequentemente, um jogador do Goiás para também acompanhar. Então essa situação do 1 contra 1, ela não vai existir. No segundo tempo, o Flamengo amplia o placar com uma jogada vindo com o Bruno Henrique, com dificuldade para dominar a bola, assim como o zagueiro do Goiás, o Bruno Henrique consegue ter mais sorte, invade a área com tranquilidade, enquanto o Gabigol, que dessa vez estava bem posicionado, não estava em impedimento e amplia o placar, o Flamengo 2 a 0, o que deu, logicamente, mais tranquilidade ao Flamengo. E o terceiro gol do Flamengo, que foi praticamente no apagar das luzes, vem com o Pedro, que entra no segundo tempo. O René faz uma interceptação de um lançamento longo do Goiás, acaba desviando nele, sobra para o Pedro, faz a finta no zagueiro, conta com colaboração do goleiro e dá números finais Flamengo 3 a 0. É lógico que não foi uma grande partida do Flamengo, é evidente que não foi exigido tanto do adversário e até acaba corroborando com a falta de qualidade do Goiás, que também usou uma estratégia que, na minha interpretação, achei completamente inconveniente na organização ofensiva, com Fernandão e Rafael Moura. Ficou um Goiás muito dependente de uma ligação direta para fazer retenção, os jogadores que estão mais atrás se aproximarem dele até esse tempo acontecer, o Flamengo já interceptava, porque o Flamengo era mais rápido. Fernandão e Rafael Moura são jogadores muito lentos, que exigem muito físico e acabam dependendo de proximidade. Não tinha essa proximidade, o Flamengo agradeceu e conseguia desconstruir nesse período de organização ofensiva do Goiás com tranquilidade. Então foi um Flamengo composto num 4-2-3-1 e que finalmente o Rogério Ceni deu essa oportunidade de fato ao Arrascaeta trabalhando aqui próximo à zona 14. E eu acredito que seja exatamente isso que o Flamengo deve fazer nesta reta final do campeonato. Aquele 4-2-2-2 não vinha funcionando, era um Flamengo com um desempenho muito abaixo e que vai tentando se reinventar com esse 4-2-3-1, com a variação do 4-3-3, com o Arrascaeta por dentro. Bruno Henrique pelo lado esquerdo deixou muito a desejar, assim como Everton Ribeiro pelo lado direito. Quem foi positivo, como falamos, foi o Diego. E alguns torcedores já podem começar a levantar e especular de Diego no lugar do Everton Ribeiro. Principalmente por demérito do Everton Ribeiro, que não está vivendo num bom momento técnico, não está vivendo num bom momento individual, que perderia esse espaço no time titular. Mas, na minha opinião, o Diego não consegue fazer essa função do Everton Ribeiro. Então, ao colocar o Diego entre os 11 titulares, no lugar do Everton Ribeiro, deveria de mudar essa composição de formação. Porque o Diego não tem característica para jogar aberto pelo lado direito. Eu ainda acho e persisto que a oportunidade do Flamengo tem de jogar com o Pedro mais à frente, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Gabigol pelo lado direito e o Arrascaeta por trás deveria de ser a formação ideal e primária, uma vez que o Flamengo teria 3 atacantes mais à frente, um jogo bem agudo, com muita força e também com muita penetração dentro da área, porque são 4 jogadores que têm essa característica. E neste campeonato completamente atípico, o Flamengo segue sobrevivendo e está a 5 pontos da liderança do São Paulo. Não apenas o Flamengo, mas Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro se beneficiaram de mais tropeços do São Paulo e assim foi encurtando essa distância à liderança. O campeonato está aberto e, por incrível que pareça, um Flamengo que foi muito incompetente contra Fortaleza, Ceará e Fluminense depende apenas de si para ser campeão brasileiro. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mais uma vez agradeço a companhia de vocês, deixem um like, não se esqueçam, a gente vai se vendo por aqui, um forte abraço a todos e tchau, tchau!